Irmão, agora eu quero saber um pouquinho sobre algumas tretas, né? Vamos começar sobre uma treta aí de um influenciador aí que a gente conhece bastante, que é o Juninho Manela, né? Todo mundo conhece aí no meio da produção de conteúdo e tal. Eu já convivi com o Juninho Manela também na seleção, na outra federação. E, cara, o Juninho ele tem um potencial legal, ele é um bom jogador, né? Não é um jogador, um exímio jogador de futsal, mas é um bom jogador, né? A gente não tá falando aqui de um cara que é leigo, que não sabe jogar bola, ninguém tá falando isso. Mas é um cara que é mais conhecido pelas polêmicas do que pelo futebol. Essa é uma realidade. Por mais que ele produza conteúdo de futebol, ele é um cara polêmico, ele gosta disso. Esse é o avatar, vamos colocar assim, né, do Juninho Manela. Mas teve a situação aí dele, né, com o Capim e tudo mais, e novamente essa semana ele veio falando aí o que você acha do Juninho Manela. Você acha que o Juninho Manela teria a capacidade de ser um wild card do Capim, por exemplo, que vem recebendo muitas críticas, né, os wild cards do Capim? Irmão, pra ser sincero, é porque é complicado. Eu não quero, em algum momento, falar mal ou menosprezar o jogo de alguém. Eu acho que, por exemplo, as wildcard do Capim não entrou, pô. Não funcionou ainda, não tá rendendo, sabe? Então, assim, acho que... Coloca o time do Capim pra gente aqui, produção, por favor. Mas pode falar, irmão. Acho que o Juninho Manela, ele não é um mau jogador. Sim. Jogaria Kings League, sabe? Mas também não é isso tudo. Sim, claro, foi o que eu falei aqui. Eu acho que é um bom jogador, acho que jogaria sim, mas não seria um jogador, por exemplo, que jogaria 20 minutos. Não. Entendeu? Não jogaria ali, não seria para... Seria para compor elenco, fazer uma mídia, né? Aí seria talvez para trazer entretenimento. Mas, por exemplo, a gente Esse é o nome do negão? Ele é o do Nascimento, velho. Aí, legal, hein? Eliel do Nascimento ou Eliel do Nascimento? Aí ficou a dúvida. Aí fica a dúvida, né, negão? Como é que é o nome do homem aí? Excelente jogador. Excelente jogador. Eu acho que dos três, né? Talvez seja o que esteja trazendo um pouquinho mais de nome aí, né? Entre os wildcards. A gente tem o Barato também, né? Que, assim, como nome, como jogador, é inegável, tá? A gente não tá falando disso. A gente tá falando da competição, né? Eu acho que ainda não vemos a melhor versão do Barata, talvez? Possivelmente, né? Eu acho que o Barata tem uma versão muito melhor. Mas você acredita que isso tem a ver com o Barata individualmente ou com o coletivo do time? Cara, eu acho que o coletivo, porque a partir do momento... É porque é complicado, a gente teve também a ausência do Maicon, né, irmão? Exato, mas, por exemplo, eu não seria uma wildcard minha ao goleiro. Perfeito. Por exemplo, não seria. Sabe, eu acho que tem... Assim, teria um goleiro que seria minha wildcard, que nem foi falado o nome dele direito até agora, que é o Maia. Maia, legal. Seria minha wildcard. O Filipinho... Assim, ele com o pé... Não, o Filipinho com o pé faria muita diferença nessa competição. O Filipinho com o pé é absurdo, pô. Sim. Sabe? É maluco. Maluco. Mas nessa competição, talvez... Se ele estivesse aqui no Capim, ele ia irritar 90% desse time aqui. Ele ia irritar. Ele ia irritar. Mas ele faz diferença com o pé. Com certeza. Com certeza. Sabe por quê? Porque, por exemplo, vai fazer... E não, a gente tá falando com diferença com o pé, que é a diferença... Que como goleiro também é excelente. Eu já vi Filipinho dando caneta. Tá maluco, pô. Filipinho é maluco. Dando caneta na área. Filipinho dribla assim. o time todo, se deixa, entra, acabou tudo. Ameaçou chutar pum, caneta. É bizarro. E com o pé, o diferencial dele é muito grande. Mas, por exemplo, falando em caneta, a gente tem o Lu Caneta, que, na minha visão, tá? Referência como produtor de conteúdo, referência como jogador, também achei excelente jogador. Mas Alan, sempre falei nos bastidores, não vai conseguir se destacar no meio da nata do futebol 7. Vai jogar um pouquinho ali, 5, 10 minutos e tal. Mas se a gente estiver falando de uma regularidade, na minha visão, não vai conseguir ter. Que também vale, por exemplo, para o Juninho Manela. Tá? Que também vale para o Juninho Manela. A gente está falando de regularidade, a gente não está falando de individualidade. O Lu Caneta é o cara que, na minha visão, dá mais caneta da face da terra. Mas a gente não está falando que a caneta não vence jogo, irmão. Não. Tá ligado? Então é um jogador que precisa de mais movimentação, mais parte tática, talvez mais parte física, né? Irmão,
não sei em que ano foi, mas eu fui jogar um brasileiro em São Paulo. Uhum. Fui jogar um brasileiro em São Paulo pelo, acho que Náutico Futsal. Tava o Lucaneta, tava o MC Kevin, se eu não me engano, tava lá jogando pelo Santos. Se eu não me engano, o Lucaneta tava jogando pelo Guarani. Sim, era um time verde, eu lembro. Eu lembro disso aí, não, acho que era o Guarani. Se eu não me engano, era o Guarani. Era o Guarani. Então, e ele já era famoso, Perfeito. sabe? Ele já era criador de conteúdo. Eu fiquei pra ver, porque assim... Se eu não me engano, tava ele e tava o Japa também. Tava o Henry... Então, o Henry, ele era jogador de futsal. Sim. Eu não sei em que momento ele migrou pro... Eu acho que foi quando ele veio fazer parte de algum canal de São Paulo. Mas eu acho que nessa época aí, ele ainda era jogador de futsal. Legal. Que eu lembro que ele jogava com um amigo meu. Um excelente jogador de futsal, por sinal. Perfeito. Joga muito bom jogador. Joga muito. Individualmente, parte de drible, assim, de skills. Você vê que é tudo do futsal. Você vê que... Muito bom jogador. Dá pra ver que ele é oriundo do futsal. E então eu fiquei assistindo o jogo deles. E ele não andava direito, Sim. sabe? Só que um certo momento que deram espaço pra ele, ia lá e pum, gol. Ia lá fazia uma jogada. Então, eu acho que... Mas a gente tá falando, se ele pegar talvez... o feeling da Kings, e eu acho que o maior problema dele ainda seja a parte física. Física, né? Sim. Eu acho que, assim, a gente em momento nenhum tá falando que o Lucaneta é um jogador ruim. Não. Mas a gente tá... Quando a gente faz uma crítica, entre aspas, assim, a gente tá falando de potencial. Sim. Assim como, por exemplo, se um dia eu for jogar Kings League, se o Henry for jogar Kings League, galera... Super aceito, tá? As críticas, as cobranças, tá ligado? Primeiro que eu tô acostumado com a Europa, tá ligado? Tô acostumado com a Europa, entendeu? Já, né? Anos e anos, né? De Macedônia, do Sul, do Norte, ídolo lá, né? 1.840 gols, rumo aos 2.000 gols. Obrigado, meu Deus. Então, assim, só que a gente tá falando de uma situação que é uma realidade, irmão. É um jogador excelente individualmente, mas que taticamente a gente sabe que ali é tático, galera. A Kings League, o Futebol 7... conta muito a parte tática. Você só consegue jogar, fazer a sua parte individual ir bem, se o tático coletivo estiver bem para você poder fazer isso. Sim. Senão, você vai ter que ser jogador tático. O que a gente estava falando aqui mais cedo também do Marcelinho? Excelente jogador individualmente. Sim. Mas se o time não estiver jogando para ele fazer outras coisas, ele vai ter que ser um jogador mais tático do que técnico. Com certeza. Então, é o caso aqui. E aí, nesse caso, acaba não se destacando. Então, a gente tem 3 wildcards que, na minha visão, acho que do Capim, são os wildcards que realmente estão aparecendo menos dentro da competição, eu acredito eu. Vou te fazer uma pergunta agora. Quais seriam os teus 3 wildcards? Se você falasse, Alan, monta um time aqui agora, eu vou conseguir botar teu time agora, e aí você teria que escolher 3 wildcards, porque eu tenho as minhas. Sim. Quais seriam os teus 3 wildcards... Óbvio, tirando a galera que já Tirando a galera da nata? Não, que já tá draftada. Que já tá... Tá. Quem de fora, assim, né? Eu tenho minhas 3. Sim. Cara, assim, a gente não pode falar em questão de, tipo, que eu tiraria outras pessoas e não colocaria. Seria uma preferência, correto? Preferência. Tem um jogador que jogou comigo agora uma competição que, na minha visão, é um jogador excelente, que eu acho que teria muita opção pela questão de volume de jogo, de dinâmica de jogo e também de liderança, que é o Eda. Eu gosto muito do futebol e do estilo de jogo do Eda. O Eda tá ligado? É da antiga também. Entendeu? Mas que é um jogador que traz muito volume, que se movimenta muito. É um jogador que aguenta os 20 minutos do primeiro tempo e os 20 do segundo. Então, se ele estiver bem fisicamente, né? Bem... Tal qual o Bolt, que a gente acabou nem falando dele, mas o Bolt... Tá no Desimpedidos, né? Então, é um excelente jogador também. Cara, eu teria que analisar, não vou me comprometer agora não, mas eu acho que o Eda seria um nome bom pra mim. Eu vou pensar mais um pouquinho, Quer que eu te fale meus 3? Claro, com certeza. Eu já tenho pronto. Perfeito, meus 3. Fala. Na minha opinião, seria o Maia, goleiro. Sim. Seria a minha primeira wildcard. Segunda wildcard, Luan Mestre. Caraca, excelente wildcard. Excelente wildcard. A questão é contratual. A gente não tá falando de opção de escolha, né? O Luan Mestre tá vivendo um momento diferente. Não. Digo assim, você tem a opção de chamar quem você quiser. Seria minha wildcard também. Seria Maia, Luan Mestre, que eu acho que é uma pessoa que jogaria muito essa Kings. Com certeza. Teria bastante oportunidade na Kings. E, cara, talvez seria alguém muito bom de mana.
de X1, De sabe? X1. Talvez alguém muito bom Isso, do isso, X1. isso porque a gente está falando de pessoas que não necessariamente, né, como você falou, que ou não estão na Kings ou não tem um exato, que destaque absurdo. que não Porque faz se a gente parte. for falar de Kings League, pô, não tem como a gente deixar de fora Kelvin, Lelete, Lipão, Não, Delfim, não, olha, não. a gente não tá falando disso, Que tá ligado? tá de fora da Isso aí, Kings. a gente tá falando de pessoas, né? Filipinho seria um bom nome também, porque por mais que seja goleiro, É o que eu, estando bem fisicamente, né? Tecnicamente não precisa falar, estando bem fisicamente, entendendo a modalidade, cara, na parte do X1, X2, X3, pelo menos, ele é mais um. Você não precisa fazer a troca. tá ligado? Porque alguns times estão tomando Uhum. gol na troca. Verdade. Porque tá saindo o goleiro, aí o cara chuta lá de trás, e aí vai depender se o cara acertar o chute ou não. Fora daqui. Então, hoje na segunda rodada, é pro corte, hein? É pro corte, hein? Hoje na segunda rodada, minhas 3 wildcards fora da Kings League, eu acho que eu chamaria Eda, Lua Mestre e Filipinho. Acredito que seriam três bons nomes. Semana que vem, a gente vai trazer mais 3 nomes. Perfeito? Cada um vai trazer mais 3 nomes que a gente chamaria. Eu preciso analisar porque... Eu também preciso. Falta a minha terceira, que é a Falta pessoa a de... terceira, Mas sei. eu já botei, que é alguém muito bom de X1. Perfeito. Sabe? Talvez... É porque ele é da antiga também. Mas fala 3 nomes hoje. Semana que vem a gente fala mais 3. Talvez seria Filipinho, Aham. né? Filipinho, Luan... Cara, ou... Tem 2 nomes. Posso? Qualquer um dos Claro, dois. pode ser. Ou Vassoura, Uhum. ou Pé Fino. Perfeito. Excelentes nomes, pô. Excelentes nomes. Ou Vassoura ou Pé Fino. Pé Fino que ia jogar Kings. Não sei Uhum. porque... Enfim, também não... É verdade. Tinha esse nome, né, bem cogitado aí.